Olá, seja bem-vindo. Uma noite muito especial para nós da Batista Vila Formosa, quando estamos levando ao ar a primeira vez o programa Conexão e Comunhão. E a partir de hoje, você e a sua família, nós agradecemos por ter escolhido estar conosco, estar no canal do YouTube da Batista Vila Formosa. Você vai poder acompanhar todas as quintas-feiras o programa Conexão e Comunhão. Conexão porque queremos alcançar todas as vidas, independente de ser cristão, independente de frequentar uma comunidade, uma igreja. E nós vamos utilizar isso através da rede social, através das gravações. Comunhão, porque queremos também alcançar aqueles que fazem parte de uma comunidade, de uma igreja, e que juntos nós possamos desfrutar dessa comunhão. Mas acima de tudo, antes de desfrutar da comunhão entre irmãos, entre amigos, possamos ter comunhão com o Senhor. Nosso desejo, a nossa oração, com o advento desse programa, é que possamos levar uma palavra de esperança, de fé, mas também tratar de temas atuais, e tudo isso correlacionado com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Seja bem-vindo. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube da Batista Vila Formosa, essa é a oportunidade. Aproveite para convidar os amigos para a partir de agora estar conosco. E eu tenho a alegria, o privilégio de nesse primeiro programa receber aqui alguns irmãos e irmãs que fazem parte da liderança da Batista Vila Formosa. Eu quero começar dando a oportunidade para a Paula. A Paula cuida do Vila Mulher, uma das líderes do Vila Mulher, e eu gostaria que ela trouxesse a primeira palavra, desse uma saudação a todos aqueles que estão nos acompanhando. Paula, é uma alegria, é um privilégio receber você aqui no Conexão e Comunhão dessa noite. Boa noite, pastor, boa noite a todos os irmãos, boa noite a você também que está em casa nos acompanhando. Obrigada pelo convite, pastor, é sempre um prazer imenso estar envolvido em qualquer programação da igreja, ainda mais um momento especial, uma nova programação, mais um momento, mais uma oportunidade para estarmos juntos, desfrutando dessa comunhão digital e estarmos aí conectados. Muito obrigada. Quero aproveitar também e convidar você a interagir. Você pode usar o chat e você pode mandar a sua mensagem, você pode fazer a sua pergunta, você pode a partir de agora interagir conosco, nós vamos ter alegria e prazer em responder, tirar a sua dúvida ou fazer algum esclarecimento. Seja bem-vindo, Ricardo. Ricardo é líder do Vila Homens, e eu quero agradecer a sua presença, Ricardo, é uma alegria, um privilégio também receber, e gostaria que você também desse a sua primeira palavra àqueles que estão nos acompanhando nessa noite. Boa noite, pastor Adilson. É um privilégio poder estar aqui com vocês também, é um privilégio também estar com vocês, poder interagir pela internet, vocês que estão nos assistindo, que vocês possam estar participando também através do chat, como o pastor já disse. E para mim, pastor, é uma honra, poder estar representando o Vila Homens aqui, para durante esse período aqui a gente poder compartilhar um pouco das informações. E não poderia deixar também de ter aqui representantes do Vila Adoração. Todo programa, quando não tem música, precisamos ter música. E nessa noite temos o privilégio, a alegria de receber aqui, representando o Vila Adoração, o Regen e o Alex. Sejam bem-vindos. Tem a oportunidade também de deixar aí a primeira palavra para aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, na inauguração do primeiro programa Conexão e Comunhão. Amém. Que a gente queria agradecer, eu queria agradecer e dizer que estou muito feliz de estar participando deste Conexão e Comunhão, e você que está em casa também pode se conectar aí conosco, para estar em comunhão conosco aqui e com Deus, o autor e consumador da vida. Pois não, Alex, seja bem-vindo também, tem a oportunidade aí de trazer uma palavra àqueles que estão nos acompanhando. Boa noite para os que estão presentes aqui, para os que estão nos acompanhando. É um prazer estar participando aqui dessa quinta-feira, dessa noite, e eu espero profundamente que o seu coração seja abençoado com os louvores que nós vamos entoar aqui ao Senhor e com os temas que vão ser tratados aqui, e espero que essa
essa conexão e comunhão dessa quinta-feira possa abençoar sua vida tanto quanto as outras que ainda vão vir nesse programa maravilhoso que está começando. E é isso. Obrigado, Alex. Temos também o privilégio, a honra de receber o pastor Ailton, faz parte também do colegiado, do pastoreio aqui da Batista Vila Formosa. Eu gostaria que ele desse a sua primeira palavra e aproveitasse orando, né, em seguida orando pelas famílias, pelas vidas que nos acompanham, agradecendo a Deus também o privilégio de estarmos aqui nessa noite. Seja bem-vindo, pastor Ailton. Uma boa noite, pastor Adilson, e a todos os presentes, a Paula, Ricardo, Regis, o Alex. Uma alegria imensa estarmos participando, né, lançando mais essa programação da Batista Vila Formosa, Conexão e Comunhão, e também saber que você aí já está conectado conosco, nos acompanhando. Uma boa noite para você, para a sua família, que você possa não estar apenas neste lançamento, mas que todas as quintas-feiras você possa estar conosco, e eu tenho certeza que a cada programação você será abençoado, você receberá uma porção daquilo que o Senhor tem para as suas vidas, assim como tem para as nossas vidas. Neste momento eu quero convidar a todos então, para que nós possamos estar orando, falando com o nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos gratos por mais uma vez estarmos sendo direcionados por Ti para elaborar, ó Senhor, uma programação que primeiramente, ó Senhor, falará de Cristo Jesus, o autor e consumador das nossas vidas. E, ó Deus, que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos, seja através, ó Senhor, dos assuntos abordados, seja através dos louvores que serão entoados, que possamos ser canal de bênção, conectados com todos esses que estão conectados, para que tenhamos comunhão em Cristo Jesus. É tudo isso, ó Pai, que nós te pedimos e desde já agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos à primeira participação musical. É com você, Regen Alex. Convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou este chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da Tua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa,
recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro em casa, de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Amém. Eu fico pensando, e você em casa provavelmente também já pensou isso, nós que estamos aqui, voltando no tempo, há praticamente 12 meses atrás, 11 meses especificamente, quando nós falamos de alugar na casa do Pai, quando nos reunimos, é muito gostoso, é maravilhoso, e aí isso foi interrompido. E aí a comunhão também, né? Porque claro que nós temos comunhão com Deus, procuramos ter comunhão com Deus, mas a comunhão entre os irmãos também faz parte da nossa história, da nossa vida. Aliás, o cristianismo e a pregação do cristianismo nos afirma que o cristianismo autêntico não pode ser vivido sozinho. E aí todos nós nos deparamos, a humanidade, cristãos e não cristãos, com o isolamento social, a pandemia. E aí, como trabalhar isso? Eu gostaria, nesse primeiro bloco, se vocês me permitem, ouvir aqui de vocês, né, o que as mulheres, ou como as mulheres enfrentaram esse período, e aí pensando na comunhão, o que foi feito também para que essa comunhão pudesse ter continuidade, os homens lá na música. Eu gostaria de iniciar com a Paula, para que ela falasse um pouquinho do Vila Mulher especificamente, mas de uma forma geral, como é que vocês sentiram isso, como vocês enfrentaram, qual foi o pedido de direcionamento a Deus para que pudessem enfrentar esse momento sem perder a comunhão, sem interromper a comunhão com o Senhor e entre os irmãos. Pastor, a vida de Jesus Cristo, né, enquanto na Terra, é totalmente ligada a pessoas, né? Não se faz nada sozinho. Nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma necessidade, né? E a comunhão, com certeza, né? É impossível viver sem. E claro, foi um ano de muitas mudanças. Primeiro, nós nos deparamos com o inesperado, como o pastor bem falou, né? Há 12 meses atrás, né? Já passou-se um ano. Como nós vamos fazer daqui para frente? Mas é muito bom servir a um Deus que permaneceu vivo e presente esse tempo todo, né? Claro que assim como todos estávamos assustados, sem saber para onde, né, ir, a igreja, embora fechada, porque não podia ter ninguém, a igreja prevaleceu, né? Porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo, então ela prevaleceu. Continuamos sendo alimentados pela palavra, o que nos ajudou muito, porque assim, né, pastor, nunca nos faltou, né? Eu sei que houve um esforço tremendo da parte do pastor, toda a equipe de comunicação, do dia para a noite tiveram que ter essa estrutura, né? Aliás, dos pastores, né? Ter essa estrutura, né, de estar levando aos nossos lares o alimento espiritual, que se tornou mais importante ainda do que era. Aliás, se tornou o que ele sempre deveria ter sido, né? E talvez nós não tivéssemos essa visão. E o Vila Mulher conseguiu nos manter unidas, graças ao advento fantástico da internet. A tecnologia nos ajudou muito. Nós fizemos alguns encontros virtuais, algumas reuniões de orações virtuais. Depois começamos a gravar vídeos com reflexões, onde todas participaram, e aí veio a essência do ministério, onde todo mundo foi necessário, todo mundo contribuiu, todo mundo tinha algo que nos tocava profundamente. O Senhor usou todas essas vidas para falar
com a gente, né, assim, para falar com todas nós. E essas fragilidades foram ficando, porque o poder dessa união, o poder da oração, ele sempre prevalece, né? Então nós conseguimos, com todas essas dificuldades, conseguimos ir levando e até arriscamos aí, com todas as medidas, né, com toda a segurança, enfim, distanciamento, algumas reunião de oração aqui na igreja também, presencial, e isso tudo foi muito importante para todas nós. Amém. Ricardo, 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É claro que, mesmo à distância, devemos e temos que continuar em comunhão com o Senhor. Mas como os homens, especificamente da Batista Vila Formosa, trabalhou essa questão da comunhão, ou de manter a comunhão nesse período entre os homens? Como é que foi isso também? Houve realmente no início aquele impacto, aquela tristeza? Narra isso para a gente, fala você como líder, o que foi feito e qual foi a sua primeira impressão logo depois que nós acabamos, né, mantendo os templos fechados até por orientação da área da saúde. Então, pastor, de princípio, logo quando iniciou a pandemia, houve sim uma dificuldade. Por quê? Porque o homem, como provedor do lar, né, nós tivemos algumas empresas fecharam, né, alguns homens perderam o recurso financeiro, isso abalou bastante o ministério, os homens. E aí, como que nós começamos a trabalhar? Através da internet, a ferramenta, né? Tivemos algumas lives que nós fizemos, inclusive fiz uma com o pastor, depois fizemos uma com o cardiologista também, e as reuniões, como Vila Mulher fez, né? Semanalmente, uma reunião por semana, falando com os homens, tentando saber a necessidade de cada um ou de outro. E só recapitulando, foi interessante porque alguns que participavam, depois eles davam um testemunho durante a semana, o que tinha acontecido. A gente aí, não, vamos orar por isso, né? Punha como uma prioridade aquela necessidade daquele irmão, e trabalhamos assim durante o período todo de pandemia. E aí conseguimos fazer, logo após, seguindo todos os protocolos, eu acho que foi umas 2 reuniões ou 3, se eu não me engano, né, pastor Ailton? Presencial, bem reduzido a quantidade de homens, mas conseguimos, e aí fomos retomando, né? E só para lembrar um pouquinho, foi uma coisa interessante que aconteceu. Você se lembra aquele sábado que nós saímos, eu, você, o pastor Ailton, fomos até a cidade para comprar uns cabos para a igreja e um aparelhinho para fazer aquela ligação dos cabos, medir. E de repente olhamos aquela mesa de som digital, né? Estavam nós 3. Isso. E aí, será que compramos ou não? Parece que Deus já estava preparando a gente, porque sem saber que ia acontecer essa pandemia, que não tinha como prever isso, nós já estávamos preparando a igreja com a tecnologia, tudo que nós iríamos precisar para poder ter essas reuniões online. Então, eu acho assim, Deus com a PIB de Vila Formosa, ele foi muito bom, né? Inclusive com todos nós, né? Porque ele nos guardou, cada um de nós, né? Estamos firmes aí até agora. Os homens estão aí, estamos voltando para as reuniões presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança, e eu entendo que ele está no controle, sim. Amém. Bem lembrado pelo Ricardo isso. Isso aconteceu praticamente no início do ano, no final do ano, e a gente não esperava isso, mas também começamos a transmitir os cultos à noite, né? Via Facebook, via YouTube. Já era o prenúncio do que ia acontecer, e a gente já estava preparando. Glórias a Deus por isso. Regi, e na música, como é que vocês trabalharam isso? Como é que foi? Porque eu sei que nós tivemos aí as lives, e aí, na realidade, o Vila Adoração, você, o Alex, e todos que compõem esse ministério trabalharam, né? Mas houve ainda um período, aí houve um período de adaptação também para as transmissões, para as gravações. Como é que foi isso? Como é que você sentiu isso de todo aquele pessoal que participava e que participa ativamente da área da música? Então, a princípio, né, talvez o Vila Adoração
foi um dos departamentos que talvez tenha sentido menos o impacto da pandemia, porque a gente tinha que estar aqui junto, né? A gente tinha que estar junto para fazer as gravações e tudo, né? Mas a princípio foi muito estranho você estar dentro da igreja, né? Você fazer o louvor e de repente as cadeiras todas vazias, né? Então é meio esquisito, né? Mas Deus tem abençoado, né? E a gente aprendeu a lidar com isso, né? E tem sido cada vez mais bênção, né? Então, talvez a gente tenha sido, assim, dos grupos da igreja, o mais abençoado por ter essa necessidade de estar junto, com todos os protocolos de segurança, é claro, mas a gente esteve mais junto, né? Então a gente sentiu um pouquinho menos. E aí, Alex, mesmo estando aí junto, como o Regen falou, sentindo um pouco menos, mas vocês sentiram mesmo assim aquela falta de contato, de abraçar, daquelas brincadeiras que tem durante os ensaios? Como é que foi isso nesse período para o Vila Adoração? Acho que reforçando o que o Regen falou, né, assim, na questão de sentir falta de comunhão entre os membros da equipe de louvor, eu acho que não teve, não foi assim um back tão grande, né, porque a gente teve que sempre estar se encontrando para fazer gravações, e foi um momento de adaptação também, né, porque graças a Deus a gente tem uma estrutura ótima aqui, mas a gente teve que se adaptar com os recursos que a gente tinha, que nós tínhamos para levar essa transmissão, levar esse som limpinho que vocês estão ouvindo agora de casa. Tem que passar por uma série de procedimentos e graças a Deus Deus tem capacitado os irmãos aqui da igreja para a gente levar isso para vocês com a melhor qualidade possível, mas acredito que pelo menos para mim eu sentia muita falta de chegar aqui para gravar e não ter ninguém na igreja, porque a gente está acostumado com aquele calor humano, com a igreja lotada, louvando, a gente conseguir ouvir aquele coral cantando, então foi muito difícil, mas graças a Deus, Deus tem capacitado a gente para a gente se adaptar nessas situações, e agora que está voltando os cultos presenciais com todos os distanciamentos, os protocolos, a gente tem se sentido mais como igreja, mais unida mesmo. Então, acredito que foi sim uma grande luta, mas a gente conseguiu superar. Pastor Ailton, e nós pastores, como é que nós sentimos, como fomos obrigados a nos adaptar, como é que foi esse período, né, que a gente espera ser um período que esteja chegando ao final? O que o pastor pode dizer com relação a esse período, até sentindo, né, da igreja, quais foram os maiores desafios que nós tivemos nesse período? É um momento inesperado que pegou-nos de surpresa, e não só a nós, mas toda a humanidade, todo o nosso país. E graças a Deus Ele nos deu a oportunidade de termos pessoas que se dispuseram a trabalhar, né? Para nós pastores foi também uma nova adaptação, assim como para o louvor, fazer uma gravação de uma mensagem em que você podia pregar. Quando você prega na igreja com presencial, você olha para as pessoas, você sente as pessoas, né, ali, confirmando aquilo que você está falando, né, se prostrando, sentindo a mensagem. Mas você fazer isso diante de uma câmera, você não tem nada que vá te dar um retorno, então você fica às vezes meio apreensivo, mas ainda assim nós somos, como eu falei, instrumentos nas mãos do Senhor, e Ele nos capacita. Foi interessante que aí nós não podíamos vir à igreja, eu fiz gravações de mensagens da minha casa, aí arrumei um cantinho, adaptei a mesa fez um mini estúdio lá. Mini estúdio. A minha esposa era o meu cameraman, com o meu celular, e aí
fez todo um estúdio para poder fazer as gravações. Não só eu, mas os demais pastores da nossa igreja também. E aí ficou-nos a preocupação das pessoas estarem em suas casas, não terem mais esse contato com as pessoas, sem saberem, sem terem uma esperança, sem terem uma palavra de ânimo. E aí o pastor, pastor Adilson, conversou, conosco e aí falou: vamos fazer mensagens diárias, breves reflexões para nós encaminharmos no grupo da igreja para todos os membros. E assim fizemos, reflexões 5, 10 minutos, às vezes 3, mas era muito importante, porque foi logo no começo da pandemia e nós vimos o quanto isso era bom, essas mensagens, o quanto nós víamos as pessoas que estavam ali recebendo isso, mesmo que à distância, as pessoas se comoviam e nos respondiam: olha, que palavra, eu precisava de uma palavra dessa. Então, nós estamos vendo uma nova forma de levar o Evangelho, conectados, a conexão nos permite chegar a lugares que anteriormente nós não conseguiríamos. Nós tivemos, durante as nossas transmissões, pessoas se conectando do Canadá, nos Estados Unidos. Então, como poderíamos ter levado a palavra a essas pessoas? Em uma situação em que também o Villa Kids, eu lembrei aqui que a minha esposa Adriana, a líder do Villa Kids, ela comentou que também as professoras gravavam suas lições, gravavam suas mensagens e mandavam. E alguns vídeos chegaram em outros estados. E as crianças respondiam: que história maravilhosa, manda mais. Então nós vimos uma nova oportunidade, um novo método também para levar o Evangelho. E isso também nos leva a ter uma comunhão com essas pessoas, mesmo que à distância. Mas sabemos que não há nada melhor do que estarmos em comunhão presencialmente. Com certeza você deve ter passado por isso na sua igreja, na sua comunidade, esse novo tempo, um tempo diferente. E a comunhão, ela é tão importante, talvez antes desse período nós nem havíamos percebido que isso faz tanta falta. Faz falta porque primeiro Deus não nos fez para vivermos sozinhos, Nós devemos viver em comunhão, e Ele deixa claro isso quando nós comparamos a igreja ao corpo de Cristo, os membros, em estar ali. Então esse período foi um período muito difícil. Eu quero concluir esse primeiro bloco dizendo que foi um período de aprendizado, foi um período que nós já sentíamos, mas de uma forma assim muito diária, a direção do Senhor, a dependência que nós tínhamos que ter totalmente do Senhor. O Senhor levantou pessoas para trabalhar em áreas, tenho certeza que deve ter acontecido aí na sua comunidade, que você nem pensava, igrejas menores, às vezes com pouca estrutura, mas também se adaptando. E aí, como disse o pastor Ailton, chegamos a lugares que nunca é uma palavra talvez muito forte, mas demoraríamos muito tempo, e diria assim, pelos nossos meios, nunca chegaríamos talvez levando a palavra no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, Seria muito mais difícil. Levaríamos através das juntas de missões, através de missionários, mas não da maneira rápida, porque a conexão, por isso, desse programa Conexão e Comunhão, está chegando aí na sua casa com uma rapidez incrível, em tempo real. Então, Deus nos proporcionou esse novo aprendizado. E na segunda parte, no segundo bloco, após mais uma participação do Régio e do Alex, nós vamos falar sobre quais são os desafios do futuro para manter essa comunhão. Durante o período de pandemia,
cada um, cada ministério, né, cada área da igreja, procurou trabalhar de uma maneira, usando os meios, a tecnologia, a rede social. Mas e agora? Qual o grande desafio de trazer novamente as pessoas a essa comunhão como corpo de Cristo? Trazer novamente as pessoas para congregarem, como foi cantado aqui, na casa do Pai. É com você, Regina e Alex, novamente. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo, um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo, um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma missão, plena comunhão. em Cristo, um corpo, uma missão, plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo, um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão. Amém. Que todos nós possamos ter esse desejo de congregar, de manter essa comunhão e essa união. Mas não devemos também deixar de pensar que isso vai ser um desafio, né? Temos
que ter uma visão clara de que com esse momento que passamos, a acomodação também será algo a ser derrotado. E aí nós precisamos, como cristãos, pensar sempre na comunhão com o Senhor e com o nosso irmão, com a igreja de Cristo, né? Porque quando a criança cresce e se desenvolve, além de estar se desenvolvendo fisicamente, mentalmente, ela vai também aprender com quem? Com os seus pais, com os irmãos mais velhos. Isso não é diferente na nossa vida cristã. Nós precisamos congregar, precisamos estar em comunhão, unidos, participando, para que cada um possa se desenvolver, para que nós possamos exercitar os nossos dons. E aí nós temos dois caminhos, e eu quero, nesse segundo bloco aqui, o bloco que vamos encerrar, falando sobre isso. Aquelas pessoas que hoje estão sedentas, querem e não veem o momento, né, de participar, de retomar os cultos. Eu fico preocupado quando nós estamos aqui e não podemos receber todo mundo, e aí temos que limitar o espaço, e essas pessoas não veem a hora que tudo isso passe para que eles retornem efetivamente, né? Lembrando que sempre aqui nós já temos um culto por semana, que é presencial aos domingos à noite. Mas também nós temos o grande desafio daqueles que se acomodarem em pegar o controle remoto e clicar, colocar lá no YouTube, no Facebook, colocar na televisão e acompanhar, dizendo aquilo que nós falamos no início, que também é bíblico. A igreja de Cristo está espalhada. Nós somos o templo do Espírito Santo. E mediante a um tempo de guerra e de exceção, podemos adorar e devemos continuar adorando, cada um na sua residência, mas num tempo de exceção, não nesse tempo que esperamos muito em breve de retorno à normalidade. E aí coloco para vocês, mais uma vez, começando pela Paula, representando Vila Mulher, o que fazer com esses desafios? Para alimentar aqueles que estão ansiosos e não veem a hora de estarem aqui, e despertar aqueles que porventura vão se acomodar em continuar acompanhando, como você está nos acompanhando, e é bênção nessa noite, acompanhando Conexão e Comunhão de casa. Como e por onde nós vamos trabalhar para vencer esses desafios? Bom, pastor, a nossa base principal foi e continuará sendo a oração, porque nós somos totalmente dependentes, né, do Senhor, e com certeza Ele nos dará, como sempre fez até aqui, as ferramentas necessárias, né? Eu acho que a conexão e a comunhão não veio para acabar, ela veio para permanecer. Como o próprio pastor Ailton disse, o pastor reafirmou, estamos chegando em lugares, né? A palavra do Senhor está chegando a lugares que talvez antes seria muito mais difícil. Então eu, sinceramente, eu não acredito até que as nossas transmissões encerrarão-se um dia. Eu acho que veio a somar, né? Caminho sem volta. Isso, é um caminho sem volta. Em relação ao Vila Mulher, nós vamos já voltar também, retomar os nossos encontros presenciais. E, assim, as mulheres são muito sedentas de estarem juntas, assim, né? É um momento muito prazeroso. A gente busca fazer sempre que isso seja um momento prazeroso, né? O nosso momento, é o nosso tempo, né? Então, nós vamos permanecer nesse foco, demonstrar na forma prática, dividindo algumas tarefas para elas, de forma prática mesmo, cada uma tendo a sua atuação dentro do ministério, e sendo necessário que elas estejam conosco também, né? E, assim, trabalhar para que as pessoas compreendam ainda mais, né? Eu acho até que, assim, essa pandemia, a gente não pode só ficar ressaltando tudo de ruim que ela trouxe. Trouxe também algumas reflexões que talvez nós, como seres humanos, precisávamos fazer, né? Hoje mesmo, eu estava até acompanhando ontem o testemunho de uma pessoa bem famosa, uma influenciadora, enfim, milionária, uma pessoa que alcançou, acredito que financeiramente tudo na vida, e ela foi uma pessoa que agora decidiu servir a Cristo, né? E ela falando como isso foi transformador, como de uma hora para outra, tudo ficou de lado na vida dela. Tudo, nada mais. Ela entendeu o sentido real. Ela falou, como que eu ligava tanto para essas coisas, né? E assim, a vida com ele é tão simples. E assim,
esse tem que ser o nosso alvo, porque eu não tenho dúvida nenhuma que é só o começo, muitas pessoas estão sedentas, e nosso papel como ministério é justamente chegar também a essas pessoas. Então eu acredito sim que nós teremos talvez algumas que não, né, estão um pouquinho acomodadas, mas eu acredito que a grande maioria vá se empenhar para a gente, né, juntas, unidas, seguirmos e, enfim, principalmente para essas pessoas que estão aí tão sedentas também de Cristo. Ricardo, como trabalhar esse desafio de receber aqueles que estão ansiosos pelo retorno de uma forma completa e como trabalhar aqueles que estão mais acomodados, falando com relação aos homens, ao Vila Homens? Como você mesmo já disse, né? Qual o desafio? Um grande desafio. Porque assim, eu entendo que quando Jesus esteve aqui na Terra, a comunhão dele com os discípulos era exemplar, né? Se a gente pegar a Bíblia lá e ler a leitura, é exemplar, é maravilhosa. E com a pandemia, a conexão, né? Tudo que é online ficou muito fácil, porque como você falou, você aperta o botão do controle remoto, assiste o culto, né? E dali você participa ainda, interage pelo chat, né? E só que essa comunhão precisa ser presencial, né? Porque o corpo tem que estar unido. Não tem como estar via internet isso para o resto da vida. Então eu acredito que essa conexão vai ter sim, para aqueles que nós temos que levar a palavra ainda, né? Aqueles que não conhecem a Cristo, e os que já estão firmados, esses têm que estar reunidos na casa de Deus, né? Tem que estar aqui no templo, se reunindo, para assim, a gente está fazendo o ID, porque nós temos que planejar, levar a palavra. E como que nós vamos levar essa palavra? Só com o corpo unido, né? Nós precisamos ser, como a gente sempre fala, né? 2 mais 2 é 6, né? Não são 4, né? É a sinergia. Então é muito importante. Eu acho que o desafio é grande, mas o Senhor vai nos capacitar. Nós temos que estar embaixo de oração, né? Estarmos na dependência do Senhor, para que tudo saia conforme a vontade dele, não a nossa. Amém. Regem e Alex, como é que nós vamos trabalhar isso? Não é mais fácil continuar gravando o coral, por exemplo, em cantata, e você edita, faz uma videotransmissão, equipe de louvor também. Como resgatar isso? Como trazer novamente, e vocês têm feito isso, mas você mesmo falou, no início vem aqui, grava, transmite de outra maneira. Como trazer isso ao vivo? Como trazer novamente o pessoal da equipe de louvor, do coral, aqueles que cantam para estar junto, para participar, para fazer ao vivo? Como vencer esse desafio, inclusive na área de vocês, da música, de mobilização dos mais jovens ao retorno? Então, pastor, a gente estava conversando lá atrás ainda agora, né, antes de entrar para cá. Esse negócio de a distância é muito bom, né? É muito bom, mas quando a gente não tem condições de estar junto, né? Eu acho que, como o irmão falou, a comunhão de Cristo ela foi excepcional. Ela foi uma comunhão de estar junto, de andar junto, passo a passo, aprendendo, sendo discipulado e discipulando, né? E eu acho que o evangelho ele funciona assim, né? O foco é a gente seguir aquilo que Cristo colocou para a gente fazer, né? E eu creio que vindo vacina, né, e tudo mais, as coisas vão melhorar e logo a gente vai estar no ajuntamento total, né? E aí a gente vai fazer que nem uma ilustração que a gente vive vendo, né, desde esse começo dessa pandemia, né, que é todo mundo jogar as máscaras para cima e começar a louvar a Deus, né? Porque hoje a gente faz com a limitação, né? E a gente que está aqui na frente, acho que eu posso falar pelo pastor, é muito estranho você, principalmente quando a gente está cantando, você olhar para lá e ver o pessoal de máscara. Então você não sabe se o irmão está sorrindo, se o irmão está fazendo careta, porque não gostou da música. Não expressa nada que a fisionomia, não dá para ver a expressão, somente os olhos, né? Os olhos dizem muito, mas vai ser muito bom ter de volta tudo como era antes, né? Ok. E aí, Alex, como mobilizar aí os mais novos para poder retornarem, né? Como vamos voltar lá no futebol, para que depois a gente possa também participar do louvor?
como mobilizar isso, como trazer de volta o pessoal que fica só conectado no celular, já ficavam, né? E agora, nesse período, no videogame, como mobilizar o pessoal para vir adorar, vir cantar, vir participar? Eu acho que as pessoas precisam, né, voltar a jogar bola. Não, tô brincando. As pessoas precisam dessa comunhão, desse ajuntamento de pessoas, ainda com distanciamento social, não só como cristãos, como a igreja de Cristo, mas também como pessoa normal, seguindo os padrões morais e éticos da sociedade. Você precisa se socializar, precisa estar sempre mantendo esse processo de socialização. Então, se você ficar trancado dentro de casa jogando o Minecraft lá, aí não vai ter como, porque você vai ser uma pessoa solitária. E a igreja, além de ter a função de expandir o evangelho, de levar o evangelho para as pessoas, de trazer pessoas para Cristo, ela tem essa função de juntar gente e formar o caráter da pessoa. Porque a pessoa que sai, que se junta com outras pessoas, o caráter dessa pessoa é diferente da pessoa que fica na casa, dentro de casa. Então é muito importante sempre ressaltar que estar junto faz bem, né? Mesmo quando a gente está junto, em um pequeno grupo, que nem como a gente falou, de estar junto só a equipe de louvor gravando aqui, é muito diferente de você estar junto com uma igreja inteira e o pessoal cantando, pulando e louvando a Deus, porque você parece que não, mas você sente Deus mais presente ali. Quanto maior o número de pessoas, mais você sente esse através do culto comunitário, você se sente renovando você se sente as alegre, suas forças. você se sente injeção vivo. de ânimo. Sim, porque quanto mais gente, melhor, né? Mesmo que ainda mantendo esse distanciamento social, a gente pode sim se juntar, a gente pode louvar a Deus, a gente pode dar o nosso melhor para Deus, porque essa é a essência da igreja. A igreja é unidade, é o corpo de Cristo, então a gente precisa estar junto. Pastor Ailton, como resgatar Mateus 18, Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20? Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como resgatar isso? Conseguir novamente, né, colocar na mente, no coração das pessoas a necessidade, eu não diria a necessidade, mas a alegria desse convívio, a alegria desse encontro, né, o desenvolver o dom, o crescimento espiritual, o desenvolvimento na vida cristã, o desenvolvimento da própria igreja, né? Como resgatar isso de forma com que as pessoas não se sintam obrigadas, mas ao contrário, tenham até mais alegria, mais prazer de retornar a esse convívio, a essa comunhão? Eu sei que no começo ele vai ser um pouco complicado, né? Para algumas pessoas. Mas, pelo que nós temos visto, logo quando começou o retorno presencial, dos cultos presenciais, nós notamos assim um grande desejo de muitas pessoas que estavam distantes da igreja e distantes das pessoas, né, por causa da situação de pandemia. E nós temos visto que na nossa igreja, graças a Deus, nós temos tido em média de uns 30 visitantes a cada culto presencial, sem contar os membros da igreja. E isso seguindo os protocolos, aí não podemos, né, a questão de capacidade do templo e respeitando os protocolos de segurança. Nós sabemos que algumas pessoas estão com o coração sedento, mas nós sabemos que muitos estão como o povo estava ali no Egito. Mas aqui no Egito tá bom.
eu tenho comida, eu tenho minha casa. Esqueceram até da escravidão. Não, né? esqueceram que estavam ali como escravos. E as pessoas, elas estão assim, presas em suas casas, mas às vezes presas na sua casa para ir à igreja, para ir ao banco, para ir à feira, para ir ao supermercado, pode. Mas para ir à igreja é complicado, né? Pode ser contaminada. Fica em casa. Mas o nosso Deus é um Deus que tudo pode, né? E o Deus que nos guarda, que vai nos guardar em meio a todas as circunstâncias. Se você tiver que retornar ao trabalho, você vai retornar. E aí? Mas você vai seguir os protocolos de segurança. Nós retornamos para a igreja e estamos aqui com todos os protocolos de segurança. Isso é muito importante ressaltar, para que as pessoas não tenham medo, né? O medo ainda vai ter, mas assim, sabemos que temos condições de estarmos juntos, adorando ao Senhor, porque nada melhor do que estarmos reunidos, todos em comunhão ali, com o mesmo Espírito, como foi lá falado, adorando ao Senhor, levantando as nossas mãos, ainda que de máscara, que não podemos ver a fisionomia total, mas vemos os olhos das pessoas brilharem. Isso é muito importante. E, infelizmente, algumas pessoas deixaram aquele primeiro amor, podemos falar assim, e se esfriaram, se acomodaram ali no seu sofá, né? Outros até mesmo na cama, né? Que tem a TV lá no quarto. Então, se acomodaram e estão ali, como o povo lá do Egito, como eu já disse, que infelizmente ficaram acomodadas com aquela situação de escravidão. E o povo, e o nosso Deus, Ele nos quer dar muito mais do que nós temos tido através das transmissões. Ok, temos as transmissões, continuaremos com as transmissões, porque sabemos que é uma ferramenta muito útil para continuarmos levando o Evangelho, mas não devemos deixar de lado essa proximidade, essa comunhão entre irmãos. Muito bem. Mas como nós estamos transmitindo o Conexão e Comunhão, e agora é um momento especial para você que está aí do outro lado da tela. Eu gostaria muito, o pessoal aqui já está, todos apostos aqui, para poder responder você, para poder acolher a sua sugestão. E antes de passar a palavra novamente, para a gente caminhar para a conclusão do que cada ministério pretende oferecer na sua área daqui para frente, até para motivar você a participar conosco, lá da sua igreja, eu gostaria que você colocasse aí no chat agora, qual a sua sugestão para motivar. Claro que nós sabemos que a nossa motivação é Cristo Jesus, mas para resgatar essa comunhão, para que as pessoas possam retornar com alegria, dê a sua sugestão. Eu prometo responder, eu prometo para você analisar a possibilidade de implementação ou de implantação dessa sugestão. O que você sugere, sendo ou não participante efetivo da Batista Vila Formosa, sendo ou não membro da igreja, gostaria de ouvir o seu ponto de vista, gostaria de ouvir a sua opinião, gostaria de ouvir de você quais são os temas que você quer que nós trabalhemos no Conexão e Comunhão, qual é a sua necessidade hoje, para que a gente possa montar aqui uma grade com os assuntos que nós vamos ter nos próximos programas. Paula, o que o Vila Mulher hoje vai começar, ou eu sei que já tem trabalhado, né? Mas vai poder convidar as pessoas para participar. Qual é a ideia, qual é a visão para que essa comunhão não só retorne, mas ela possa se multiplicar no âmbito da área feminina, das mulheres? Quais são os desafios, o que vocês estão pensando hoje para que a gente possa aí deixar com aquelas pessoas, aquelas mulheres, aquelas irmãs que estão nos acompanhando?
Pastor, primeiro nós continuaremos trabalhando dessa forma híbrida, né? Um pouquinho online, um pouquinho presencial, com toda a felicidade do mundo. Conto com a participação de vocês, mulheres. Levantam-se, venham, né? Acompanhem a gente aí para nós estarmos informando aí as programações. Vamos estar unidas, vamos, dentro das nossas limitações, estar buscando variedades para a gente estar passando o nosso tempo junto. Pastor, eu não posso deixar de fazer um adendo ao que o pastor Adilson estava falando, né? Mas, assim, eu fico, assim, emocionada quando eu vejo irmãs que não precisariam nem de desculpa para não estar vindo aqui na igreja aos domingos. Temos exemplos aqui, eu não vou citar nomes, mas, assim, tem irmãs que moram longe, são idosas, estão passando por momentos de fragilidades, até na saúde, que nós sabemos. E, gente, estão aqui aos domingos, louvando ao Senhor, com todas as suas limitações, só saem de casa para vir aqui. Então, assim, se espelhem nessas pessoas, né? Vejam quanta vida há dentro de nós. E, assim, com Vila Mulher não vai ser diferente. Vamos estar juntas, sim, vamos estar criando aí as nossas formas de estar falando de Deus, as nossas formas de estar estudando as mulheres da Bíblia, né, que devem ser as pessoas em quem nós buscamos nos refletir. E é isso, vamos trabalhar bastante, em grupo, todas terão que estar aqui, né? Aqui na igreja também não tem muita opção, né, pastor? Tem que se mexer, e estaremos unidas, com certeza. Aceitamos também, como o pastor bem disse, né, sugestões aí, né? Às vezes as pessoas têm ideias, elas guardam para elas e isso pode frutificar. Por isso a importância mesmo de todas nós estarmos juntas. Obrigado, Paula. Ricardo, mesma pergunta, mesmo desafio, o que o Vila Homens pretende, né, trabalhar ou realizar até para estimular as pessoas a retornarem e os homens a participarem mais efetivamente, ou de uma forma mais efetiva pós-pandemia? Então, a nossa intenção no Vila Homens é fazer uma enquete, né, esse ano, para estar colhendo sugestões. Mas uma das já que foi colocada no meu coração, e já vem antes da pandemia isso, eu andei conversando com alguns irmãos do Vila Homens, talvez se a igreja autorizar um projeto social feito pelo Vila Homens, né, porque o homem, ele gosta de sair, ajudar aquelas pessoas que estão lá fora né, com necessidades. E também um projeto muito interessante seria a igreja fora das quatro paredes, né, para o Vila Homens. De repente, encontro em lugares que é ao ar livre, onde a gente consiga reunir os homens ali, de repente fazer uma espécie de um mini culto, onde atraia outros homens que estão ali, que não são convertidos, né? Eu acho que o foco do Vila Homens esse ano, assim, que Deus já colocou no meu coração, seria o ID. Trabalhar firme no ID. Cumprir a grande comissão. Isso, né, um dos desejos do meu coração, mas eu acredito que nós temos que consultar todos, né, isso ser unânime, para a gente poder estar trabalhando. E online também, alguma coisa online, mais menos, mais presencial, porque eu acho que os homens... já não aguenta mais live, essas coisas, é isso? Eu acho que sim, para os homens sim, né? Porque também o homem, quando ele se reúne na sexta-feira à noite aqui na igreja, nossas reuniões, é uma forma também dele estar se agrupando ali entre os homens, né? Tá contando as suas dificuldades, né? E online ele não fica muito à vontade, né? Às vezes tem outras pessoas próximo, é um pouco mais difícil. A mulher, ela tem mais facilidade de expor seus problemas. O homem não, ele é mais reservado, então tem que estar junto mesmo. Ok. Pastor Ailton, e a igreja, em termos de igreja, o que fazer e o que deixar com o pessoal que está nos acompanhando para estimular todos a retomarem essa comunhão de uma forma efetiva e prática, lembrando que Jesus, que o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 21, fala, né? Quando Jesus pede ao Pai que os irmãos sejam um, assim como Ele e o Pai são um. Né? E aí o texto diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Como nós já falamos, a igreja, ela se torna uma quando ela está unida. É o corpo de Cristo, formando um corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça. E nós devemos fazer com que cada membro da Batista Vila Formosa, cada pessoa que já entregou a sua vida a Cristo, ela sinta esse desejo de estar em comunhão com os outros irmãos, para estarem unidos todos, ainda que nas suas diversidades de pensamento, nas suas particularidades, nós possamos ser um em Cristo Jesus. E não poderia deixar de falar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que possamos levar a igreja a estar nessa doutrina, nessa comunhão, para que juntos possamos participar do partir do pão e também nas nossas orações com um único pensamento, de adorar e de louvar ao único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém. A comunhão ganha mais gente para o reino de Deus, não tenham dúvida, a comunhão ajuda a desenvolver. E Jesus disse o quê? Que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se tivéssemos amor uns pelos outros, né? João capítulo 13, versículo 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Eu quero concluir a nossa participação nesse primeiro programa, quero encerrar com o Régio e o Alex cantando novamente uma das duas músicas aí que vocês cantaram, se tiverem outra, mas eu quero deixar com vocês uma palavra que entendo tem servido muito para as nossas vidas aqui na Batista Vila Formosa, na igreja local, e com certeza vai servir para a sua vida também. Primeiro dizer que o nosso grande desafio é continuar sendo uma igreja que adora o Senhor, cuida de pessoas, mas também uma igreja que está conectada e uma igreja acolhedora. E para realizar esses objetivos, esse propósito, existem grandes desafios. Eu quero contar com a sua participação e vamos utilizar o Conexão e Comunhão. Você vai ver que vai ter quinta-feira que os temas serão voltados mais para as mulheres, para a área feminina, outro tema mais para os homens, outro tema aí, Régio e Alex, nós vamos trazer aqui, vamos falar só de música, né? Vamos ouvir, vamos ter momentos só de adoração através da música. E esse primeiro programa nós procuramos colocar aqui o que estamos vivendo, por isso falamos um pouco mais da igreja local, mas a nossa ideia, a partir de agora, é desenvolver muitos temas, e aí você vai ter uma participação especial sugerindo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero agradecer você, agradecer a Paulo, a Ricardo, o pastor Ailton, o Régio, o Alex, todo o pessoal que está trabalhando aqui, né, nos bastidores, na técnica. Deus abençoe a vida de cada um, mas quero agradecer também você que ficou conosco nesse período aqui, participando. Você continue orando, que você não se acomode, que você continue sentindo essa necessidade de estar junto com os seus irmãos, independente do lugar que você vá, da região que você congregue, da comunidade que você está. Mas não deixe de participar, não deixe de congregar. Que Deus abençoe você e a sua família, que Deus continue dirigindo a sua vida e que o Senhor possa continuar nos dando vida e que esse tempo de pandemia, de isolamento, possa ser vencido e esse deserto possa ser superado. Obrigado por ter estado conosco. Nós vamos encerrar como começamos, ouvindo mais uma participação do Régio e do Alex. Vamos encerrar então cantando Casa de novo, porque eu acho que é uma música que
que ela fala muito sobre isso, sobre comunhão, né? Sobre ajuntamento, sobre estar na casa do Pai, né? E na casa do Pai a alegria, né? A comunhão, a cumplicidade, a compreensão, porque o Pai é aquele que sabe mais até do que o próprio filho sobre a vida do filho. E é isso que nós vamos cantar. E antes deles cantarem, não se esqueça, se inscreva no canal do YouTube, continue nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser interagir conosco, nós estamos à sua disposição. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da tua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai.